Boa noite, irmãos e irmãs. Realmente eu estou me sentindo em casa. É muito bom quando a gente se sente... É muito bom se sentir amado. E eu confesso que desde que eu cheguei aqui agora à noite, eu realmente estou me sentindo muito amado. Hoje é dia do pastor, né? E é um prazer para mim estar aqui nesse dia especialmente, poder falar com o meu pastor, com os meus colegas pastores. E pastor... Na vida do pastor, no chamado do pastor, há assim uma mistura de vocação e vontade de abraçar. Os irmãos falaram várias vezes aqui no culto sobre abraço. Eu não entendi muito bem o que aconteceu de manhã, né? Abraços, quem gosta de abraçar. Mas pastor é aquela pessoa que gosta muito de abraçar. Ele gosta muito de abraçar a ovelha. E tem um detalhe interessante, não sei se os irmãos já ouviram, mas... O pastor antigo, que a gente vê na Bíblia, aquele lá do Oriente que cuidava, na verdade o pastor, ninguém gostava de ficar muito perto dele, porque ele não cheirava muito bem. Vocês já ouviram isso? Ele não cheirava muito bem, porque ele vivia o tempo todo com o rebanho, ele vivia o tempo todo junto das ovelhas, e aí o pastor tinha cheiro de ovelha, e a ovelha não fica tomando banho todo dia, pelo menos aquelas, né? E ele ficava cheirando. E a gente que é pastor, a gente gosta de ter o cheiro das ovelhas. Então, meu irmão, passe seu perfume, passe seu desodorante, cuide bem do seu banho, porque a gente tem o seu cheiro. E a gente gosta do cheiro de ovelha. A gente gosta de abraçar. A gente gosta de estar junto. E aí, às vezes, a gente percebe até que dá quase um empurrão na gente, porque a gente quer abraçar demais. Não pode ver que quer ir ao encontro, quer abraçar. Quando a gente abraça, a gente quer transmitir que aquela pessoa é importante para a gente. A gente quer transmitir que a gente pensa nela, que a gente se preocupa com ela, que a gente ora por ela. Por isso que o abraço é tão gostoso, tão importante. E quem recebe o abraço se sente acolhido, se sente recebido, se sente querido. Cada abraço que eu recebi hoje aqui, eu me senti mais querido, eu me senti bem recebido. E o abraço, às vezes, fala mais do que palavras. Em alguns momentos, às vezes num velório, o seu abraço sincero, o seu abraço carinhoso, pode falar muito mais do que as palavras que você possa dizer. E há um abraço famoso na Bíblia. Há um abraço que fala muito conosco na Bíblia. Há um abraço que fala mais no seu ato em si do que muitas palavras. Um abraço que foi dado num momento especial, um abraço que foi dado num momento crucial na vida de um jovem. Um abraço que foi dado numa situação de recomeço, numa situação de arrependimento, numa situação de reflexão dos caminhos e das atitudes, das decisões da vida de um jovem. Um abraço que tem muito o que falar no nosso coração. A gente não deve esquecer que na vida serão necessários muitos momentos de recomeço. A gente vai precisar recomeçar muitas vezes na vida. A gente já precisou recomeçar muitas vezes na vida. Mudar a direção, mudar a forma de pensar, reconstruir os nossos caminhos, reconstruir relacionamentos. E isso ainda vai acontecer muitas outras vezes. Talvez por motivos das circunstâncias, talvez por fatores externos à nossa vontade, mas em algumas vezes, e talvez muitas, porque nós trilhamos caminhos que não são exatamente os caminhos de Deus. Porque nós tomamos decisões que não são exatamente as mesmas decisões que Deus tomaria. Porque nós seguimos e tocamos a nossa vida, às vezes sem querer saber o que Deus pensa a respeito disso. E é por isso que eu quero compartilhar com os irmãos, pensando no tempo de recomeçar, o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. E eu quero compartilhar com os irmãos a história do filho pródigo, ou do filho perdido.
A história de uma família que, no momento de crise, viu e experimentou a graça e o perdão de Deus, experimentou a possibilidade de um recomeço, experimentou o tempo de recomeçar. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, até o versículo 32. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. E poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o Senhor, contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. E quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Até aqui. Quem está com sono, levanta a mão. Pode levantar. Quem está com sono, levanta a mão. Não? Ninguém? Não? Não, tá bom. Tem um dispositivo ali, ninguém está com sono. Então tem um dispositivo ali que, se dormir, cai uma água e aí fica tudo bem. Muito bem. Vamos orar? Feche seus olhos, não durma e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos, nós somos gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é bom conosco. Pai, nesta noite queremos ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. A sua palavra por si só já é, ó Deus, suficiente para falar conosco. Mas nós queremos ouvir o Espírito Santo falando conosco nesta noite, para que possamos entender o teu recado e aplicar a tua palavra à nossa vida, Pai. Fala conosco, ó Deus, tira toda a distração, nos ajuda a lutar contra o sono. Ó Deus, nós te louvamos porque estamos aqui hoje não por acaso, mas porque sabemos que o Senhor já tem falado ao nosso coração e ainda há de continuar falando conosco. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Tempo de recomeçar. Aquele rapaz tinha o que precisava e ele decidiu aproveitar da vida o que na sua mente, na sua concepção, ela tinha de melhor. Ele, em um momento muito decidido, falou: Pai, eu quero o que é meu, eu quero seguir o meu caminho, eu quero viver a minha vida. Então o pai o atendeu, ele juntou as suas coisas e foi, diz a Bíblia, viver uma vida cheia de pecados. Gastou tudo o que tinha e no momento de fome, no momento de crise, ele, ao invés de voltar para casa, ele ainda seguiu mais à frente e então foi trabalhar cuidando de porcos. Algo tão humilhante para a sua
para a sua raça, para a sua cultura, para a sua geração, mas seu coração estava tão endurecido que ele ainda achava que podia trilhar os próprios caminhos, tomar as suas próprias decisões, sem ouvir a opinião do seu pai. E então chegou ao ponto que não tinha menos o que comer do que os porcos que ele cuidava. E então ele caiu em si, diz a Bíblia, e ele resolveu voltar para casa. Tempo de recomeçar. Quantas vezes você já precisou recomeçar? Quantas vezes você já parou para perguntar a opinião do Pai? Quantas vezes você já perguntou se era o momento de sair da presença dEle, da comunhão com Ele, se é que existe esse momento? Mas a gente sai, mas a gente segue caminhos, mas a gente toma decisões. Mas Deus, a Bíblia diz que está sempre pronto para nos salvar, para nos receber e para nos ajudar a recomeçar. Recomeçar é começar de novo, é rever os nossos caminhos, as nossas atitudes e mudar a nossa direção. Ouvi um testemunho, estávamos num congresso missionário, o SIM, ouvindo sobre vocação. Eu vi um testemunho de um rapaz que hoje pertence ao trabalho, ao Ministério da Cristolândia, e ele era um travesti, ele era dependente químico, vivia uma vida miserável, longe da família, longe de Deus, fazendo aquilo que ele acreditava que deveria fazer. Um dia ele teve um encontro com Jesus. Ele foi impactado pela sua palavra e entendeu que estava longe, muito longe, dos caminhos do Pai. Então ele resolveu recomeçar. E aí a gente fica pensando nos nossos dias de hoje, na nossa comunidade machista, na nossa comunidade julgadora, na nossa comunidade de aparências, na nossa comunidade de valores deturpados. Que futuro pode ter um homem como esse de restabelecer a sua vida, de casar, de ter uma família e de ter uma vida digna novamente? Talvez aos nossos olhos seja impossível, mas aos olhos de Deus foi possível. E o rapaz então se entregou a Jesus, teve a oportunidade de fazer cirurgias reparadoras para tirar todos os implantes que ele colocou, próteses de silicone nos seios, nas nádegas. E então Deus não parou por aí. Ele apresentou: Deus, eu quero me casar com uma mulher. Os irmãos conhecem alguém que deixou o homossexualismo, deixou a vida de travesti? Se conhecem, sabem como é difícil esse processo. Mas não há nada impossível para o nosso Deus. Amém? O que parece impossível aos nossos olhos é possível para Deus. Amém? Pois bem, hoje o rapaz está noivo, com data marcada do casamento, encontrou uma mulher de Deus, tem a sua vida restaurada e está se preparando para ser um líder de um trabalho batista no Brasil. Deus é o Deus dos recomeços na nossa vida. Não há nada que esteja tão torto, tão complicado, tão estraçalhado na nossa vida, que não possa ser recuperado, que não possa ser restaurado pelo nosso Deus. Primeiro, o controle aqui. Primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é que neste processo de restauração, nesse processo de recomeço, Deus não abre mão de um coração arrependido. Olha o que o filho diz: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Como é difícil às vezes a gente reconhecer, né? Como é difícil às vezes a gente assumir as nossas decisões, as nossas atitudes. A gente faz muitas vezes como a gente fazia quando era criança, e fala para o irmão, né? Pai, foi ele.
Ele sabe que você viu ele fazendo, mas ele diz, não, foi ele. E não precisamos ir muito longe, não. Se a gente lembrar de Adão e Eva, quando Deus vai cobrar contas de Adão, Adão, o que aconteceu? Você comeu do fruto proibido, você provou a única fruta, meu amigo, tinha de tudo aqui, mas a única que não podia. Outro dia eu ouvi um amigo dizendo que para a gente ter uma ideia, é como se fosse num supermercado e você entra com fome. Deus fala assim, olha, você pode comer tudo que está aqui no supermercado, mas aquela lata de leite moça que está em cima da prateleira, dessa você não pode comer. Mas parece que é essa que a gente tem vontade de comer, né? Ela parece que se transforma. Quem assistiu a Era do Gelo aí sabe como é que aquela nozes virava uma coisa fantástica aos nossos olhos. Parece que é só porque não pode. E aí Adão falando, Senhor, eu até comi, mas foi a tua mulher. A culpa é dela. Foi ela que me convenceu a comer. Como é difícil a gente reconhecer e a gente assumir o que a gente faz. Às vezes é muito difícil porque dói, porque toca no nosso orgulho, porque toca na nossa vaidade, porque mexe com a gente, porque faz a gente ter que pedir perdão, porque faz a gente ter que voltar atrás. E a gente muitas vezes não quer voltar atrás. Mas Deus não abre mão desse coração arrependido, porque um coração arrependido, ele reconhece que errou, ele não se esconde nas circunstâncias, ele assume o que faz, e ele está preparado para receber e desfrutar da graça de Deus. Muitas pessoas buscam perdão de Deus, mas não se sentem perdoadas, mas não se sentem amadas, não se sentem recebidas de volta, e ficam buscando sinais desse perdão de Deus, porque ainda estão com o coração endurecido e não conseguem desfrutar, experimentar da graça de Deus. Muitas vezes porque não se perdoou, e muitas vezes porque o coração está duro ainda. Precisa ser quebrantado, precisa ser amolecido pela consciência de que Deus é bom, infinitamente bom, que Deus é misericordioso, é amoroso, e de que recebe a nossa confissão e apaga os nossos pecados e nos dá uma nova chance de recomeçar. O coração fica endurecido quando nós insistimos numa ideia sem buscarmos a direção de Deus. Quando nós insistimos em oração por uma ideia, Deus abre os caminhos ou muda o nosso coração. É assim que Deus faz. Você tem uma ideia, você tem um desejo, você quer tomar uma atitude, você quer seguir um caminho, e aí você vai buscar a presença, a vontade de Deus. E quando você insiste, persevera em oração, porque Deus não vai te responder na hora que você quer, mas Ele vai te responder na hora e no momento que Ele quiser, porque é o momento que você vai compreender a sua resposta. Enquanto isso, você precisa esperar. Mas quando você insiste e apresenta com Deus, o Senhor, ou Ele abre as portas para você prosseguir, ou Ele muda a sua maneira de pensar. Mas quando você insiste na ideia sem buscar a orientação de Deus, quando nós fazemos isso, nós ficamos insensíveis à sua orientação, e aí passamos a entender que a ausência de obstáculos é a confirmação de Deus. Deus não mandou parar, vou seguindo. Deus não fechou a porta, eu vou entrando. Deus não fez nada acontecer, eu estou indo. Deus não fez o meu carro parar no meio do caminho, sinal que eu posso chegar lá. E a gente acha que essa ausência de obstáculos é a aprovação de Deus. Que Deus está falando assim, vai, pode ir. Mas a ausência de obstáculos pode ser o silêncio de Deus. E se Deus não mandou você prosseguir, não prossiga. Já viu quando a criança está para pegar um negócio que vai machucar, e ela vai dando um passo e vai olhando para você? Aí ela vai dando outro e você fala, não pode. E ela vai, você fala, não pode. Aí depois você para de falar. Mas ela vai andando e olhando para você. E ela acha que, por você não pegá-la pelo braço, ela tem a permissão de mexer.
Aí ela pega e se machuca. É claro que a gente não perde a oportunidade. Está vendo? Bem feito. Isso aí, devia ter ouvido seu pai, devia ter ouvido sua mãe. Porque às vezes a gente precisa aprender a participar das consequências dos nossos caminhos. Porque a bondade de Deus, irmãos, ela é infinita, não é verdade? Alguém consegue medir a bondade de Deus? Alguém consegue medir o amor de Deus? A Bíblia diz que entre a distância do céu e da terra é o tamanho do amor de Deus conosco. A paciência de Deus também é grande, não é? Mas ela acaba. A paciência de Deus é o tempo que Deus está esperando para você perceber o que você está fazendo. Não é que Ele está concordando com o que você está fazendo, mas Ele está esperando. Meu filho, olha, estou te dando um tempo. Meu filho, para. Você ouviu a mensagem, você leu na Bíblia, alguém te falou, você ouviu o conselho. Olha, paciência de Deus não é conivência. E aí está dando, mas acaba. Por exemplo, a gente pode ler em Números 1, versículo 3, que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tira a responsabilidade, a sua responsabilidade, e Deus não lhe trata como inocente enquanto você não confessar, se arrepender e mudar o seu caminho. Quando a gente se lembra da história do povo de Israel, às beiras de tomar a terra prometida, antes de caminharem no deserto, e aí os espias voltam, e dos 12, 10 dizem, olha, não vai dar certo, tem muitos gigantes, a gente vai morrer aqui, era melhor ter ficado lá, e o povo todo fica em crise. Aí, Deus fala assim, olha, nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra, eles viram a minha glória, e os milagres que fiz no Egito e no deserto, entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência, e não quiseram me obedecer. A paciência de Deus acaba. E aí Deus faz o quê? Vai caminhar 40 anos no deserto. Mas Deus é tão bom que isso não é para a destruição, mas é para a restauração. Mas é para a disciplina. Mas é para a compreensão de que o nosso coração precisa estar nas mãos do Senhor. Deus não é conivente com os nossos erros, teimosias, rebeldias. Ele é paciente e espera que, através dos sinais da sua palavra, mudemos o nosso caminho, confiemos nele e caminhemos juntos dele. Salmo 103 vai dizer, o Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. Verso 11, assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Aí a gente volta lá no abraço. O filho olha para o pai e fala assim, pai, eu voltei, porque eu pequei contra o Senhor, porque eu pequei contra Deus, e pai, eu estou de volta. Eu não mereço nem ser chamado de seu filho. E aí o pai faz o quê? Te disse, moleque, eu te avisei, agora você vai sim, te aceito de volta, mas vai lá, pode ir lá para o quartinho, porque você vai ficar junto com os meus empregados. Melhor, não precisa de tanto. Você não vai passar fome, mas não. Vem aquele paizão, dá um abraço, e é aquele abraço de pescoço que a Bíblia fala, que ele garra no pescoço do filho, dá um beijo. E ele quer dizer, ele, filhão, eu te aceito de volta. Vamos recomeçar. Vamos mudar essa história. Aqui. O segundo ponto que eu quero pensar com os irmãos. E aí, quando a gente pensa que Deus quer que nós estejamos juntos dele, é porque Ele não quer que a gente esteja apenas perto, mas Deus quer que nós estejamos juntos.
Na Itália, norte da Itália, recentemente, um padre se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele entendeu que ele estava ali fazendo qualquer coisa, menos vivendo a palavra e menos experimentando da graça e do Evangelho de Jesus. Ele se converteu, ele está se preparando para ser pastor, porque só agora ele conhece a Jesus Cristo de verdade. Mas quantos anos ele viveu perto de Deus? Quantos anos ele viveu perto da palavra? Quantos anos ele viveu perto das doutrinas bíblicas? Quantos anos ele viveu perto do amor de Deus? Mas não estava perto o suficiente para caminhar junto de Deus. Uma das características do filho pródigo, quando ele sai de casa, é a tentativa de se afastar ao máximo para o lugar onde os ecos da voz do pai não pudessem constranger o seu modo dissoluto de viver. Às vezes a gente se afasta porque a gente não quer ouvir. Às vezes a gente não pede a opinião de Deus porque a gente já sabe a resposta. Não é verdade? Eu estou falando bobagem. A gente já sabe. A gente já sabe o que Deus vai dizer. Às vezes a pessoa vai buscar conselho do pastor, ela faz a pergunta e já dá a resposta, aí só quer que a gente confirme. Mas aí às vezes vem a decepção, porque Deus é tão bom, é tão misericordioso e nos capacita pelo poder do Espírito Santo de Deus a ter discernimento, amor, sabedoria e coragem para dizer: o irmão não está certo. Este não é o caminho de Deus. Mas às vezes a gente não quer ouvir porque a gente já sabe a resposta. A gente já sabe o que Deus vai falar conosco. E aí, a gente precisa se lembrar que Deus não é contra as nossas dúvidas. Deus não é contra a nossa, às vezes, indignação. Deus não é contra a nossa maneira de pensar, mas Ele quer que nós estejamos junto dEle, com as nossas dúvidas, com a nossa maneira de pensar, com o nosso ponto de vista, com a nossa opinião, para discutir com Ele, para debater com Ele. Quando a gente olha o filho mais velho, se a gente seguir a leitura bíblica, a gente vai ver que o filho mais velho ficou aborrecido porque o pai estava festejando a volta do filho. E o grande segredo dessa parábola, quando Jesus ensinava aos seus discípulos e às pessoas que estavam ali, aos fariseus e aos mestres da lei que estavam ouvindo, era apresentar o comportamento do filho mais velho, que refletia o comportamento dos judeus, dos fariseus, dos mestres da lei, em relação à graça de Deus, em aceitar de volta o pecador, em relação à alegria de Deus, em receber de volta o seu filho perdido. Jesus já tinha contado duas parábolas antes, a da moeda perdida e a da ovelha perdida, obrigado. Da moeda perdida e da ovelha perdida, de que as pessoas ilustradas na parábola tinham o prazer de reencontrar aquilo que havia se perdido. O dono da moeda ficou feliz porque achou a moeda de volta. O pastor, ficou feliz porque recuperou a ovelha de volta. E Jesus estava dizendo: Deus se importa com todos. Deus se importa com você, aonde quer que você esteja. Deus se importa com você, seja o que for que você esteja fazendo, ainda que você não esteja perto dele, Deus se importa com você. E aí, quando a gente olha para o filho mais velho, e ele reclamando: pô, você nunca matou um cabrito para comemorar com os meus amigos, você nunca fez isso, eu te obedeci, eu estou aqui, blá, 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 aquela choradeira toda. Choradeira de quem estava perto, mas não estava junto. E às vezes a gente é assim, a gente perde o foco porque está perto e não está junto. Às vezes a gente está perto das atividades da igreja, está perto do que está acontecendo, está perto da família, está perto da esposa, está perto dos filhos, está perto do pastor, está perto, mas não está junto, não está caminhando junto, não está compartilhando, não está ouvindo, não está se expressando, não está interagindo.
não está em comunhão, está só perto. Mas para Deus, perto não é o suficiente. A gente pode lembrar da história do jovem rico que falou: Jesus, eu quero te seguir. Jesus falou: você precisa guardar os mandamentos. E ele disse: não, eu guardo todos, não roubo, não mato, não adultério, não dou falso testemunho. E ele sai falando, e Jesus: olha, legal. Note que Jesus não fala assim: sai de perto de mim, raça de víbora, sua cobra, você está aqui para mim. Não, Jesus fala: olha, beleza, parabéns, mas olha, quer ser o meu 13º discípulo? Quer me seguir de verdade? Faz assim, Deus conhecia o coração daquele jovem: vende tudo o que você tem e me segue, porque você está perto, mas eu não quero você perto, eu quero você junto. Aí o jovem andou para trás, ele falou assim: não, esse negócio não é para mim, Jesus. Perto não é o suficiente, porque perto a gente não pode experimentar a graça de Deus, porque só perto a gente não pode experimentar o amor de Deus, porque só perto a gente não pode experimentar o consolo de Deus, porque só perto a gente não pode experimentar a vida abundante que Deus dá, porque só perto a gente não pode experimentar as bênçãos de Deus para a nossa vida, porque só perto a gente não pode experimentar o cuidado de Deus conosco. Será que você tem vivido perto ou junto de Deus? Será que você tem vivido acostumado ou em comunhão com Deus? As suas atitudes, as suas decisões, será que no seu trabalho você tem vivido perto de Deus ou você tem vivido junto com Deus? Será que na sua casa, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, você está só perto ou você está junto? Será que na internet você está perto de Deus ou você está junto de Deus? Será que na sua intimidade, quando você está sozinho e ninguém está vendo, você está perto de Deus ou você está junto de Deus? Achei. Terceiro ponto. Nós não precisamos ir tão longe para recomeçar. Não precisa ir tão longe. Não precisa ir tão longe para mudar de opinião. Aproveita enquanto é só uma opinião, e se Deus está falando ao seu coração, muda. Aproveita enquanto é só um pensamento, e se Deus está falando ao seu coração, muda. Mas não vai tão longe não, irmão. Aproveita enquanto a sua decisão ainda não tomou proporções maiores e muda. Porque a distância que nós nos afastamos de Deus, da vontade de Deus para nós, matemática agora, hein? É diretamente proporcional ao estrago que a gente faz. Se não for exponencialmente proporcional, nem sei se existe essa expressão. Mas o quão longe nós estamos da direção de Deus para nós, vai determinar o tamanho do estrago que a gente vai fazer e que depois a gente vai ter que consertar. A nossa dureza de coração pode dificultar a nossa mudança de direção, porque aquele rapaz gastou tudo, ficou na miséria, veio a crise, e ao invés dele voltar para casa, o que ele fez? Ele foi procurar um emprego, aceitou qualquer coisa e foi cuidar de porcos. Aqui no Brasil, eu tenho um tio no interior de São Paulo que ele cuida de porcos e é uma coisa legal. Ele tem vários porquinhos, ele vende, é uma benção, é uma fartura até. Uma vez eu ganhei um leitão, mas nunca tive coragem de ir lá buscar. Ganhei leitãozinho para fazer aqui, mas nunca tive coragem de buscar. Mas para eles não, para a cultura judaica não, era um problema, era uma humilhação, era um sofrimento, era para eles, era a escória. Mesmo assim ele foi lá e não voltou para casa, porque o seu coração estava
endurecido. E porque ele foi mais longe, ao invés de voltar e de recomeçar. Eu acho que ele tinha esquecido daquele abraço do pai. E talvez ele tivesse esquecido porque talvez fazia tempo que ele não abraçava o pai. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você deu um abraço carinhoso na sua esposa ou no seu marido? Qual foi a última vez que você deu um abraço carinhoso no seu filho? Na sua filha? Qual foi a última vez que você deu um abraço carinhoso no seu irmão? Qual foi a última vez? Às vezes a gente se encontra aqui e dá um abraço, mas qual foi a última vez que você deu um abraço carinhoso no seu pastor, que ora por você, que não dorme por você, que sofre por você? Porque esse é o seu chamado, é a sua vocação, não é porque ele é melhor do que você, mas foi para isso que Deus o chamou, e ele é feliz por fazer isso, mas ele também é ser humano, e carece de carinho. Qual foi a última vez que você abraçou e disse, estou contigo? Qual foi a última vez que você parou na frente dele e falou, presta atenção, olhe para mim, pastor, estou contigo? Talvez aquele jovem tenha se esquecido como era bom estar nos braços do pai. E aí ele se lançou nos braços da prostituição, ele se lançou nos braços da falta de sabedoria com seus recursos financeiros, ele se lançou nos braços da imoralidade sexual, ele se lançou nos braços da bebedeira, ele se lançou nos braços de qualquer outra coisa, menos nos braços do pai. Quando o filho volta para casa, amados irmãos, ele recebe um abraço carinhoso do pai, um abraço de restauração, um abraço de renovo, um abraço de perdão, um abraço de que ele sente, olha, eu sou querido, um abraço que fala para ele, que bom que você está de volta. E aí talvez a gente fica pensando, mas eu não sou como o filho pródigo, eu não saí de casa, eu não gastei a herança do meu pai, eu não gastei dinheiro com prostitutas, eu não não fui cuidar de porcos, eu não sou assim. Mas talvez seja tempo de recomeçar no seu coração, em relação às suas atitudes, em relação às suas decisões. Talvez você esteja começando a traçar caminhos que não estejam exatamente de acordo com a vontade de Deus. E quando não está exatamente de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com a vontade de Deus, porque não existe quase, não existe meio, não existe tipo net. Já viu aquela propaganda, né? Vontade de Deus tipo net. Não existe tipo vontade de Deus. Ou é ou não é. Talvez Deus tenha te trazido aqui nessa noite para dizer para você que é tempo de rever o que você tem vivido. É tempo de rever pequenas coisas que podem se tornar grandes problemas no seu futuro. É tempo de rever coisas escondidas que você precisa confessar ao Pai. É tempo de se arrepender. É tempo de permitir ser tocado e trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. É tempo de pedir perdão. É tempo de mudar a direção. É tempo de recomeçar. Quero orar por você nessa noite. Feche seus olhos. Fale com Deus. Eu quero que você se lembre que Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda iniquidade. Eu quero lembrar a você que Deus está de braços abertos, olhando para você, esperando o seu retorno, esperando a sua mudança de opinião, esperando o seu perdão, esperando que você perdoe, esperando que você se arrependa, esperando que você confesse a Ele aquilo que não está e que você sabe, ou que Deus lhe incomodou, que não está de acordo com a vontade de Deus. Eu digo a você, o que lhe impede de mudar? Às vezes as pessoas vêm e apresentam um problemão, e ela precisa mudar a direção, e a gente, no aconselhamento, olha, irmão, o que impede você de mudar? E a pessoa às vezes nem sabe, acha que não pode,
mas ela não percebe que ela pode mudar. E eu pergunto a você essa noite, o que impede você de mudar? O que impede você de pensar diferente? O que impede de você de retornar aos braços do Pai e à sua completa direção? O que impede você de não ir tão longe, mas de voltar e receber um abraço gostoso, um beijão do Pai e recomeçar o seu caminho, recomeçar o seu projeto, recomeçar o seu relacionamento, recomeçar as suas decisões? Se é algo que impede você, apresente diante de Deus agora. Diga a Deus numa oração. Fale: Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar a Ti isso que me impede de recomeçar. Eu quero entregar a Ti o orgulho que eu sinto, eu quero entregar a Ti a dureza do meu coração, eu quero entregar a Ti o medo, eu quero entregar a Ti o preço que eu sei que eu tenho que pagar pela mudança, eu quero entregar a Ti a minha fraqueza, eu quero entregar a Ti o que me impede de recomeçar. E ao fazer essa oração, creia que Deus está ouvindo e que Deus lhe dará o que você precisa para retornar aos seus caminhos, para recomeçar, para fazer diferente. Se você orou assim nessa noite, eu quero orar por você. Levante uma de suas mãos onde você está. Quero orar por você nessa noite. Mantenha levantada só mais um instante. Eu quero olhar bem para você. Eu quero lembrar de você. Amém, amém. Todos podem abaixar. Pode abaixar. Eu quero convidar o pastor Nino, o pastor Tacílio, o pastor Eliseu a estarem comigo aqui na frente. E eu quero chamar você a vir aqui à frente. Você que quer recomeçar, saia do seu lugar, vem aqui à frente, porque você irá receber um abraço. Um abraço que é um abraço simbólico, que é um abraço do Pai. Um abraço que está dizendo para você: olha, eu te aceito, eu estou contigo, vamos caminhar junto, vamos mudar esse negócio. Você está nos meus braços agora, e porque você está nos meus braços, a vida vai ser diferente, o seu caminho vai ser diferente, e os resultados, os frutos desse caminho também serão diferentes. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos estar nos teus braços, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos receber o teu abraço, o teu beijo, nós queremos receber o teu carinho, porque nós, ó Deus, em algum momento da nossa vida, ó Deus, nós não olhamos para o Senhor e construímos caminhos que não agradam ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, dizendo que queremos recomeçar, que queremos começar de novo, de maneira diferente, de maneira certa, de maneira que agrada ao Senhor. Nós queremos recomeçar não apenas perto, mas juntos de Ti, Pai. Não apenas perto, mas caminhando, mãos dadas com o Senhor. Ó Deus, nós queremos recomeçar com o coração quebrantado. Nós queremos recomeçar com o coração sensível à Tua voz, à voz do Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, recebe diante de Ti aquilo que nos atrapalha nesta caminhada existencial e nos faz muitas vezes nos desviarmos da Tua presença ou da Tua direção. Ah, Pai, recebe agora, Senhor, e tira da nossa vida, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de olhar as coisas, Pai. E ó Deus, nos receba nos Teus braços, Senhor, e nos ajude a recomeçar e a reconstruir uma nova história, porque o Senhor não olha para trás, o Senhor não olha para o que passou,
num coração arrependido, nos teus braços. O Senhor olha para nós agora e olha para aquilo que nós podemos ser com o Senhor. Ó Deus, nós queremos desfrutar do teu amor, da tua graça, do teu cuidado. Queremos estar nos teus braços, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos sentir a tua presença e o teu Espírito falando conosco. E nós já sairemos daqui nesta noite, ó Deus, com a esperança de que podemos construir um futuro diferente, que podemos dar o próximo passo de maneira diferente. E agora junto contigo, sem temer, sem duvidar, mas sabendo que o Senhor está conosco, cuidando de nós, nos braços do Pai. Obrigado, nós oramos e agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.